Emersham, a cidade mais assombrada da Inglaterra. Uma pequena cidade a cerca de 50 quilômetros ao norte de Londres, é conhecida como um dos lugares mais assombrados do país. Dizem que fantasmas aparecem com frequência, móveis se movem sozinhos e coisas estranhas acontecem o tempo todo. Mas será mesmo possível que uma cidade inteira seja tomada por espíritos? Ou tudo não passa de uma história inventada para atrair turistas? Alguns preferem chamar de histeria coletiva, outros simplesmente dizem que há algo ali que ninguém jamais conseguiu explicar. Muitos moradores afirmam que nunca acreditaram nessas histórias, ao menos até começarem a trabalhar nos antigos prédios da cidade. Entre as colinas tranquilas de Buckinghamshire, Emersham guarda uma atmosfera que parece suspensa no tempo. As ruas de pedra, as tabernas antigas e as pousadas históricas conservam uma energia que, segundo dizem, jamais se dissipou. Há quem diga que nunca existiu um período que a cidade não fosse assombrada, e talvez o segredo esteja em sua própria história. A parte antiga foi preservada quase por completo. Durante os séculos 17 e 18, Emersham era um importante ponto de parada entre Londres e as cidades mercantis do interior. Era o limite da jornada de um bom cocheiro que jamais forçaria seu cavalo além desse trecho em um único dia. Por isso centenas de viajantes pernoitavam ali. As estalagens, muitas das quais ainda existem e hoje funcionam como pubs e restaurantes, abrigam pessoas de todas as partes. E parece que algumas delas nunca mais foram embora. É nesses antigos casarões que os fenômenos inexplicáveis continuam a acontecer. Emersham é um lugar povoado por fantasmas de todos os tipos. Há quem fale de uma dama de branco, uma dama cinzenta, uma dama de preto e até uma de verde. Objetos que se movem, passos em corredores vazios, choques elétricos e mudanças repentinas de temperatura. São inúmeros os acontecimentos registrados ao longo dos anos, cada um mais curioso do que o outro. Um dos pontos mais conhecidos é o Crown Inn, uma hospedaria que existe desde o século XV. Antigamente, era um abrigo para comerciantes e viajantes vindos de Londres. Hoje continua recebendo hóspedes em busca de uma boa refeição e uma cama confortável, mas também atrai quem deseja vivenciar algo de outro mundo. Funcionários e visitantes descrevem uma variedade de ocorrências estranhas, especialmente no quarto 16, onde muitos afirmam sentir presenças invisíveis durante a noite. Hóspedes relatam que lençóis são puxados ou arrumados sozinhos, e que suas malas são abertas e reorganizadas como se alguém ou algo os quisesse fora dali. Há registros de homens fugindo apavorados de madrugada, jurando nunca mais voltar. Certa vez, durante uma verificação de rotina no quarto 16, algo perturbador aconteceu. Uma funcionária conta que, ao virar-se para sair, viu nitidamente o contorno prateado de um velho sentado em uma cadeira de balanço. A cadeira se movia lentamente, como se o homem invisível ainda estivesse ali. O mesmo vulto foi visto por outra pessoa dias depois, no mesmo local. Ambos descrevem a mesma figura, um homem idoso feito de luz prateada, imóvel e silencioso. Desde então, poucos se atrevem a entrar naquele quarto sozinhos. Mas o mistério não se limita a este cômodo. O quarto 12 também guarda segredos. Durante uma visita com hóspedes curiosos, a porta se fechou sozinha e com força. Era inverno, nenhuma janela estava aberta, e ainda assim o ar pareceu se mover por vontade própria. Sobre a cama
Uma marca de mão pressionava os lençóis como se alguém tivesse acabado de se deitar ali, mas não havia ninguém hospedado naquele quarto. Nos arredores do pátio do hotel, há registros de uma figura feminina que aparece diante das janelas. Uma mulher de aparência antiga, vestida de outro século. Ela é vista observando o movimento para logo desaparecer. Muitos a chamam de a Dama Cinzenta. Dizem que ela atravessa paredes, caminhando entre os quartos 17 e 21, abrindo malas e reorganizando roupas como se estivesse tentando afastar os visitantes de suas acomodações. Mas o Crowing não é o único lugar que os mortos parecem inquietos. A estalagem vizinha The King's Arms também tem sua própria coleção de histórias sobrenaturais. Reza a lenda que o temido juiz Jeffreys, conhecido por enviar centenas à forca, frequentava o local. E muitos acreditam que as almas condenadas por ele continuam vagando ali, buscando vingança. Não surpreende, portanto, que tantos visitantes e moradores afirmam ter presenciado manifestações espirituais dentro do hotel. No interior do King's Arms Hotel, os fenômenos não param de acontecer. Durante as madrugadas, funcionários contam que ao tentar expulsar o último cliente do bar, percebem algo estranho. O bebedor, solitário, simplesmente desaparece diante de seus olhos assustados. Não era um homem, era uma presença. Há também quem afirme ouvir cavalos à distância. Certa noite uma hóspede saiu para respirar o ar fresco e ouviu claramente o som de cascos e rodas de uma antiga carroça ecoando pelo arco de pedra. Antigamente aquele lugar era uma hospedaria para cocheiros, o que tornava o som ao mesmo tempo lógico e impossível. Como podem ecos do passado invadir o presente? E por que justamente Emersham parece ser palco dessas manifestações? Nos arredores, outra estalagem, o Shaker Inn, acumula séculos de histórias. Construída por volta de 1450, ela testemunhou incontáveis gerações passarem por suas portas. Viajantes, comerciantes e mártires. Foi ali que os chamados mártires de Emersham, seguidores do movimento dos Lollards, foram mantidos prisioneiros. Eles ousaram desafiar a igreja, renegando a transformação do pão do vinho no corpo e sangue de Cristo. Queriam apenas o direito de ler a Bíblia em inglês. Por isso foram condenados à fogueira. E desde então, suas almas continuam retornando ao local onde sofreram. Hoje o pub é considerado um dos mais assombrados da Inglaterra, lar de pelo menos 9 a 12 entidades diferentes. Entre elas, há uma figura de um homem, possivelmente o antigo guarda, talvez até um simpatizante dos mártires. Nos julgamentos de 1511, cerca de 60 pessoas foram acusadas de heresia. Em 1521, mais de 200. Era quase um quarto da população da cidade. As punições variavam entre espancamentos, apedrejamentos e execuções públicas. A fogueira era o destino dos considerados irrecuperáveis. Depois dessa informação, fica difícil acreditar que a cidade não sofra algum tipo de maldição, ou que muitas dessas almas inquietas ainda não permaneçam no local, buscando algum tipo de vingança. Talvez aquele guarda, visto vagando pelas ruínas, tenha sido um deles, condenado injustamente ou arrependido do que presenciou. Emersham, com menos de 1000 habitantes, guarda um número surpreendente de presenças. Mas o que explica tamanha concentração de atividade sobrenatural? O Dr. Kieran O'Keefe, parapsicólogo local, dedica sua carreira a estudar o fenômeno. Segundo ele, a parapsicologia é o campo científico que investiga o inexplicável. Experiências extracorpóreas, telepatia,
precognação, psicocinésia e, claro, a sobrevivência da consciência após a morte. Para o Dr. O'Keefe, Emerson sempre foi uma anomalia fascinante. Ele cresceu nas redondezas e desde jovem ouvia histórias sobre as aparições nas velhas tavernas. Dizia que caminhar por suas ruas de pedra era como voltar no tempo, como se a própria cidade respirasse memórias antigas. Outro investigador local compartilha dessa obsessão. Criado por uma mãe médium, ele cresceu cercado por histórias de espíritos e comunicação com o além. Mas diferente do que apenas acreditam, ele buscava compreender o porquê. Seriam esses fenômenos manifestações de outra dimensão ou apenas ilusões criadas pela mente humana diante de lugares carregados de história e emoção? Apesar do medo, a cidade atrai curiosos do mundo todo. Talvez porque o perigo seja de certa forma sedutor. Essas construções, muitas delas intactas desde o século XVI, permitem aos visitantes sentir o passado de forma quase física. Os móveis, o ar úmido das pedras, os corredores silenciosos, tudo parece conservar a essência de outra era. É como caminhar por um museu vivo, onde o tempo se recusa a seguir em frente. E quando se soma a isso o fascínio humano pelo macabro e pelas histórias de fantasmas, o resultado é inevitável. O local se torna ao mesmo tempo um monumento histórico e um portal para o inexplicável. Mas não é preciso buscar séculos atrás para sentir a presença dos mortos. Mesmo hoje, há moradores que afirmam serem despertados no meio da noite por algo que não pertença mais a este plano. Entre 4 e 5 da manhã, alguns dizem sentir um choque elétrico, um impulso que os faz saltar da cama. Em seguida, sombras, ruídos e presenças pairando sobre o quarto. Seria uma coincidência ou os ecos de um passado que nunca partiu continuam tentando se comunicar de maneira cada vez mais intensa? Existe um estado entre o sono e a vigília, um limiar em que a mente mistura sonhos e realidade. Os estudiosos chamam isso de estado hipnagógico, um instante em que as imagens e sensações se sobrepõem ao mundo desperto. E segundo especialistas, muitas experiências sobrenaturais podem nascer exatamente neste ponto, já que quase todos os relatos de aparições acontecem durante a noite, quando o corpo está exausto e o cérebro vulnerável. É quando o inconsciente cria projeções que parecem reais, ou talvez quando a fronteira entre os dois mundos realmente se dissolve. Mas entre tantas presenças que vagam por ali, há uma que parece ter mais razão que todas para não descansar. No cemitério da igreja de St. Mary's repousa o corpo e talvez o espírito de Ruth Ellis. Nascida no país de Gales, Ruth veio de uma família humilde e numerosa. Abandonou a escola aos 14 anos e aos 17 começou a trabalhar em casas noturnas de Londres. Ali, entre luzes fracas e fumaça de cigarro, sua vida começou a desabar. Acabou se envolvendo com o submundo dos clubes, tornando-se hostess e mais tarde prostituta. Mas foi seu romance com um homem da alta sociedade britânica que a tornaria uma das figuras mais trágicas e assombradas da história do Reino Unido. Enquanto administrava um clube, Ruth conheceu David Blackley, um jovem e elegante piloto de corridas. O relacionamento entre eles foi intenso e destrutivo. Ele era noivo de uma outra mulher e Ruth também mantinha outros casos. Ciúmes, traições e brigas violentas marcaram o casal. Até que na Páscoa de 1955, tudo terminou em sangue. Movida por raiva e desespero, Ruth esperou David do lado de fora da casa de um amigo e atirou nele 6 vezes.
Depois, simplesmente esperou. Permaneceu de pé, imóvel, aguardando a chegada da polícia. O julgamento foi rápido. Ruth Ellis foi declarada culpada e condenada à forca. Em 13 de julho de 1955, tornou-se a última mulher executada no Reino Unido. Enterrada nos terrenos da prisão de Holloway, não teve direito ao enterro cristão. Décadas depois, quando o local foi demolido, seus restos mortais foram transferidos para Amersham, para o cemitério de St. Mary's. Mas a tragédia não terminou ali. Nos anos 1980, seu próprio filho, incapaz de lidar com o fardo do passado, destruiu a lápide de sua mãe e ceifou a própria vida. Desde então, o túmulo de Ruth permanece sem marca, conhecido apenas por alguns poucos moradores. Dizem que à noite é possível vê-la ali, uma mulher de aparência triste, vestida de cinza, parada junto a um túmulo anônimo, cercada por flores murchas e uma pedra quebrada. Uma testemunha contou ter se aproximado para perguntar se ela estava bem, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a mulher simplesmente desapareceu diante de seus olhos. Os pesquisadores chamam isso de teoria da pedra registradora. Ela propõe que emoções intensas como medo, dor ou morte violenta ficam gravadas no ambiente, impregnadas nas paredes, no solo e nas pedras, como uma fita de vídeo invisível que se reproduz sozinha sob certas condições diante de pessoas mais sensíveis. Essas manifestações não seriam fantasmas conscientes, mas ecos emocionais, repetições de um passado que nunca se apagou. E Amersham, marcada por séculos de perseguição, fé e sofrimento, seria o cenário perfeito para que essas gravações se repetissem eternamente. Alguns, porém, acreditam que tudo se resume ao poder da sugestão, que a história de Ruth Ellis e dos mártires desperta tanta empatia e tristeza que a mente humana cria as próprias aparições, visões moldadas pela emoção. Já outros discordam completamente. Para eles, a cidade é mais que um símbolo do passado britânico. É um local onde o tempo e o espírito se misturam de forma inescapável. Uma funcionária do Crowing resume o sentimento de quem vive lá. Não tenho medo de trabalhar aqui. Amo o que eu faço. E se há algo sobrenatural nestes corredores, isso só torna o lugar ainda mais especial. Ela acredita que os fantasmas não trazem ameaça, apenas histórias, e que ao ouvir essas histórias, podemos sentir um pouco do que eles sentiram. Já o Dr. Keefe, por outro lado, mantém o ceticismo. Como cientista, não posso acreditar nem negar. Nosso dever é observar, registrar, buscar evidências sem deixar que a fé ou o medo distorçam o julgamento. A questão não é acreditar em fantasmas, mas compreender o que nos leva a vê-los. Amersham permanece ali, silenciosa, envolta por colinas e neblina, guardando as vozes de seu passado. Entre a fé e os mártires, o arrependimento dos carrascos e o lamento de Ruth Ellis. Talvez a cidade nunca esteja realmente vazia.